A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o nosso estudo, peço que se inscreva no canal, comente e compartilhe. Estudo bíblico. Pecados que não são perdoados. A Bíblia nos ensina claramente sobre o perdão de Deus. Em 1 João 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é misericordioso e está disposto a perdoar. Mas a palavra também fala sobre um pecado que não tem perdão. Este conceito traz dúvidas para muitas pessoas e é importante entender o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Em Mateus 12, 31-32, Jesus diz: por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Este é o pecado imperdoável, chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Para compreender isso, precisamos analisar o contexto em que Jesus falou essas palavras. Ele havia acabado de curar um homem que era cego e mudo por causa de uma possessão demoníaca. Os fariseus, em vez de reconhecerem o milagre como obra de Deus, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Essa acusação foi uma rejeição direta da obra do Espírito Santo que estava agindo por meio de Jesus. Os fariseus não apenas ignoraram a verdade, mas deliberadamente atribuíram a obra de Deus ao diabo. Isso revela um coração endurecido e uma rejeição consciente da ação do Espírito Santo, que é o agente pelo qual somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas um momento de dúvida ou um pensamento errado. É uma postura contínua de rejeição e oposição deliberada à obra de Deus, atribuindo a Ele algo maligno. Isso torna o perdão impossível, não porque Deus seja incapaz de perdoar, mas porque o coração da pessoa se recusa a aceitar o perdão. Hebreus 6:4-6 reforça essa ideia ao dizer: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à desonra. Isso descreve pessoas que conheceram profundamente a verdade, mas decidiram rejeitar totalmente essa verdade e endureceram seus corações contra Deus. Outro pecado que pode ser visto como imperdoável está relacionado ao que 1 João 5,16 chama de o pecado para a morte. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida a ele. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. O pecado para a morte pode ser entendido como um estado de rebeldia total contra Deus, em que a pessoa se recusa a se arrepender e buscar perdão. No entanto, a boa notícia é que para aqueles que verdadeiramente se arrependem e reconhecem seus pecados, Deus oferece perdão completo. O Salmo 103:12 diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas é crucial que não endureçamos nossos corações. Hebreus 3,15 nos alerta: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. A rejeição contínua ao Espírito Santo pode levar a um ponto em que o coração se torna tão insensível que a pessoa não busca mais a Deus e não deseja o arrependimento. Além disso, há uma responsabilidade especial para aqueles que ensinam e lideram na fé cristã. Tiago 3,1 diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso implica que aqueles que distorcem deliberadamente a palavra de Deus ou guiam outros ao erro com intenção maligna estão se colocando em uma posição perigosa perante Deus. O pecado imperdoável não é um erro casual ou uma fraqueza momentânea. Deus entende nossas lutas e fraquezas, e Ele é paciente e misericordioso. Mas precisamos permanecer abertos ao Espírito Santo, deixando que Ele nos transforme e nos guie ao arrependimento. Em 2 Pedro 3,9, está escrito: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que todos nós vivamos em comunhão com Ele e experimentemos seu perdão.
Para isso, precisamos estar dispostos a reconhecer nossos pecados, nos arrepender e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Que possamos sempre manter nossos corações abertos ao Espírito, buscando viver em obediência e humildade diante de Deus, lembrando que seu perdão está disponível para todos os que o buscam sinceramente. Espero que esse estudo possa te trazer bastante conhecimento. Se gostou, peço que se inscreva e comente e compartilhe com os seus amigos e familiares. Até o próximo estudo!